Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus queridos e amados irmãos, bom dia. Hoje, o 24º domingo do tempo comum, o Evangelho, a Igreja traz para nós o Evangelho de São Mateus, ou melhor, de São Marcos, capítulo 8, versos 27 ao 35. O Evangelho de hoje é aquele Evangelho que está em São Mateus também 16, onde Jesus fundamenta a sua igreja, onde Jesus edifica a sua igreja, onde Jesus estabelece a sua igreja. E nesse evangelho Jesus vai mostrar que mesmo que as pessoas, o mundo, as religiões chamadas de religiões naturais, tenha uma perspectiva de Deus, de quem é Jesus, somente a religião revelada, a Igreja Una, Santa, Católica e Apostólica, tem a verdadeira resposta e a verdadeira visão, ideia, revelação de quem é Jesus Cristo. Então, o Evangelho de hoje vai dizer o seguinte, Marcos 8, versículos 27 até o versículo 35. Diz assim: Naquele tempo, Jesus partiu com seus discípulos para os povoados de Cesareia de Filipe. No caminho, perguntou aos discípulos: Quem dizem os homens que eu sou? Então essa pergunta de Jesus vale para hoje. Quem diz os homens? O que dizem as religiões a respeito de Deus? O que diz a humanidade a respeito de Cristo? Quem dizem os homens que eu sou? Pergunta Jesus. Algumas religiões, alguns homens, vão dizer que Jesus é um grande filósofo, é um grande teólogo, vão dizer que Jesus é um espírito evoluído após muitas reencarnações, como o Espiritismo diz. Outras religiões vão dizer que Jesus é um homem iluminado. Outros vão ter Jesus apenas como um curandeiro, como uma grande parte do protestantismo interpreta Jesus como um curandeiro, aquele que fica curando, fazendo milagres e coisa e tal. Não que Jesus não faça isso, mas isso são aspectos, talvez até de um discernimento da razão humana. Só que a razão humana, por causa do pecado original, por causa da queda do homem, ela perdeu aquilo que são chamados os dons préternaturais. Por esse motivo, o que predomina na razão humana depois da queda, depois do pecado, é um conceito daquilo que é a religião natural, daquilo que é o que o homem, por meio da razão, consegue descobrir de Deus, conhecer de Deus. Só que a razão do homem, como ela perdeu os dons préternaturais, ou seja, a fé perfeita, a ciência perfeita, o conhecimento perfeito, e o discernimento das coisas espirituais, como o homem perdeu isso, fica apenas aquilo que a razão do homem, ferida, maculada pelo pecado, deixou. E por isso essa confusão, O que dizem os homens? Aí veja a resposta. Eles responderam. Eles quem? Os apóstolos. Alguns homens dizem que tu és João Batista. Então veja que alguns tinham uma ideia de Jesus como sendo João Batista, que tivera ressuscitado dos mortos. Outros que és Elias. De repente, alguns imaginavam ele é Elias, o antigo profeta. Outros ainda que tu és um dos profetas. A mesma coisa acontece hoje na humanidade. Cada pessoa, cada religião, cada grupo de pessoas que se reúnem em volta de um líder religioso tem uma ideia distorcida de Jesus. Claro, meus irmãos, que as ideias
ainda que distorcida, que as religiões têm a respeito de Jesus, nessas religiões existem alguns elementos de verdade. Não tem toda a verdade. Ou seja, não conseguem deter a ortodoxia da igreja na sua plenitude. Por isso que a igreja é católica, porque ela tem toda a revelação. Ela tem toda a plenitude da ortodoxia, da doutrina de Cristo, dos ensinamentos de Cristo, de quem é Cristo, de quem é Deus, de quem é o Espírito Santo. É por isso que foi a igreja, através dos seus concílios e examinando as Escrituras, que diz que Deus é um só Deus, mas que subsiste em três pessoas distintas, porém todas três é Deus. O Pai é Deus, o Espírito Santo é Deus, o Filho é Deus. Ou seja, uma trindade indivisível, porém distinta em pessoa, mas em unidade, em divindade, em substância, em natureza, um só Deus. Então, muitas religiões, muitas pessoas podem até ter alguns elementos da verdade, mas não conseguem ter a clareza de toda a verdade. E aqui é bem interessante, porque veja, primeiro nós ouvimos aquilo que foi a opinião dos homens. Poderíamos dizer a opinião das outras religiões a respeito de Jesus. E existem elementos da verdade. Jesus não é João Batista, mas Jesus é um profeta. Jesus também é um profeta. É por isso que nós, em Cristo, quando somos batizados, nós nos tornamos profetas, sacerdotes e reis. Nós participamos dos três munos de Cristo. O munus de santificar, né? Sacerdote, o munus sacerdotal. O munus de ensinar, o profetismo. E o munus de reger. Somos reis da nossa vida. Nós governamos a nossa vida. Inspirados, claro, pela profecia, pelo munus profético. Inspirados também pelo munus de santificar. Ou seja, um munus sacerdotal. Então nós somos em Cristo sacerdotes, profetas e reis. As religiões, as pessoas podem até revelar ou, vamos dizer, proclamar algumas verdades a respeito de Cristo, mas somente a Igreja de Cristo detém toda a verdade. São Paulo, escrevendo a Timóteo, vai dizer: Timóteo, se eu tardar, é importante que tu saibas como se comportar ou como se portar na casa de Deus vivo, que é a igreja, coluna e sustentáculo da verdade. Então a Igreja Católica, ela é coluna e sustentáculo da verdade. É ela que tem a verdade revelada, é ela que deve ensinar a verdade revelada, exercendo no Papa, nos bispos, unido ao Papa, o munus profético, o munus de ensinar. É a igreja que tem a capacidade, por meio dos sacramentos, de santificar os seus membros, através do munus sacerdotal. E também a igreja, na pessoa do Papa e dos bispos unidos ao Papa, tem o munus de governar, o munus real, né, de ser rei, de ser aquele que governa. E aqui nós podemos ver a igreja que vem falar, né, na pessoa do Papa, quando fala ex cátedra, quando ensina, inspirado pelo Espírito Santo, com a infalibilidade de Cristo, que é colocada sobre ele por meio do Espírito. Veja o versículo 29. Então ele perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro, o primeiro Papa, disse: tu és o Messias. Aqui São Marcos limita a resposta de Pedro a dizer: tu és o Messias. Mas em São Mateus 16, Mateus é mais específico.
Mateus é mais amplo na sua resposta. Não que Marcos não tenha dado, colocado nos lábios de Pedro aqui, por meio da sua inscrição, aquilo que é essencial. Tu és o Messias. Não é isso. Não é que Marcos tenha limitado a resposta de Pedro, mas São Mateus vai colocar de uma maneira ainda mais ampla, mais plena. Pedro vai dizer, tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. E o que é que Jesus vai dizer lá em São Mateus? Bem-aventurado, né? Aqui Pedro respondeu, tu és o Messias. Jesus proibiu-lhes severamente de falar a alguém a seu respeito. E aqui Jesus não dá aquela resposta que São Mateus mostra que ele deu a Pedro. Tu és o Messias. E Jesus vai dizer, Pedro diz, tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. E Jesus vai dizer, bem-aventurado és tu, Simão Pedro, porque não foi a carne nem o sangue, ou seja, não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está nos céus. Ou seja, esta é a religião revelada. A religião que recebeu do próprio Deus a revelação sobre a pessoa de Deus, na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A religião revelada, a única, a santa, a apostólica, a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, recebeu a revelação revelada. E Pedro proclama como líder, como cabeça do colégio apostólico, como cabeça visível de toda a igreja, Pedro proclama, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aqui Jesus proíbe, Jesus proibiu-lhes severamente de falar a alguém a seu respeito. Em seguida, começou a ensiná-los dizendo que o Filho do Homem deveria sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Deveria ser morto e ressuscitar depois de 3 dias. Ele dizia isso abertamente. E aqui, meus irmãos, nós podemos ver as duas posições do Papa, do Sumo Pontífice. A primeira, sendo ele inspirado pelo Espírito Santo, recebendo a revelação divina, ou seja, recebendo a revelação sobrenatural, vinda do próprio Deus, vinda do Espírito Santo, ele vai dizer que Jesus é o Messias e ele vai falar as verdades a respeito de Cristo, a respeito de Deus, a respeito da igreja. E agora, no versículo 32, versículo 33, é revelado para nós quando um papa, ou quando um bispo, ou quando qualquer ser humano vai falar inspirado por ele mesmo ou inspirado por Satanás. Isso não significa dizer que Pedro deixaria de ser aquele que seria o Papa. Isso não quer dizer que Pedro era simplesmente filho de Satanás. Não. Isso mostra que Jesus, ao dizer a Pedro lá no Getsêmani, serve para o Papa, serve para os bispos, serve para nós. Orai e vigiai, porque o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, quando o Espírito Santo vem sobre Pedro, ilumina Pedro, derrama sobre Pedro a infalibilidade de Cristo, ele fala, inspirado pelo Espírito Santo, e proclama a maior verdade sobre Jesus que os seres humanos poderiam ouvir. Tu és o Cristo, tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Mas quando Pedro se deixa levar pelas suas emoções, quando Pedro se deixa levar pelo politicamente correto, quando Pedro se deixa levar por Satanás, Pedro vai dizer, Jesus voltou-se, ou melhor, ele dizia isso abertamente. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo. Jesus voltou-se, olhou para os discípulos e repreendeu a Pedro, dizendo, vai para longe de mim, Satanás, tu não pensas como Deus, e sim como os homens. Então chamou a multidão com seus discípulos e disse, se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga, pois quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la, mas quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho, vai salvá-la. Ou seja, aqui Jesus mostra claramente que Pedro
se não estiver movido pelo Espírito Santo, ou seja, se o Papa não estiver movido pelo Espírito Santo, mas estiver movido simplesmente pelo politicamente correto, estiver movido simplesmente pelo desejo de ser caridoso, né? Exercer caridade, e mesmo que exercendo essa caridade, como São Tiago vai dizer, né? A caridade, às vezes, infelizmente, fingida, ou até mesmo de boa vontade, verdadeiramente com um coração sincero e reto, mas se não estiver deixando ser guiado pelo Espírito Santo, talvez exerça uma caridade que, na verdade, não é a caridade evangélica, não é a caridade de Cristo, não é a caridade que revela para o mundo quem é Cristo, quem é o Messias. São Pedro, cheio do Espírito Santo, vai dizer em um dos seus discursos, em Atos dos Apóstolos, que fora do nome de Jesus não há salvação. Fora do nome de Jesus, não importa, ele diz, não importa a nenhum, ele vai dizer, não há nenhum outro nome pelo qual os homens possam ser salvos, a não ser o nome de Jesus Cristo. Ou seja, a não ser pela doutrina de Cristo. E qual é a doutrina essencial de Cristo? Qual é a doutrina essencial de nosso Senhor Jesus Cristo? Perguntaram a ele, Senhor, o que devo fazer para ser salvo? Jesus vai dizer, siga os mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas, amar o teu próximo como a ti mesmo, não tomar seu santo nome em vão, não adulterar, não roubar, não matar. Essa é a doutrina de Cristo. A doutrina que revela que Deus deve ser amado acima de tudo. E todo outro conhecimento ou toda outra, vamos dizer assim, que características de deuses de outras religiões não é o único Deus, não é o verdadeiro Deus. Pode ser um entendimento errôneo das pessoas que, com a sua razão influenciada, contaminada pelo pecado, tenha de Deus, tenha a respeito de Deus, mas não é o Deus verdadeiro. O Deus verdadeiro é aquele que foi revelado pelo Espírito Santo, pelo Pai, e foi proclamado quem ele é pela boca de Pedro. Tu és o Cristo, tu és o Messias, tu és o Filho de Deus, do Deus vivo. Amém. E esse Messias, meus irmãos, ele, na primeira leitura de hoje, é revelado por meio do profeta Isaías, o profeta messiânico, o que ele deveria passar. Aquilo que Jesus disse a Pedro, e Pedro, movido simplesmente pelas emoções, queria tirar Jesus desse sofrimento. E por isso Jesus disse, para trás de mim, Satanás. Isaías, capítulo 50, verso do 5 ao 9, é revelado para nós na primeira leitura de hoje, aquilo que Jesus, o Messias, deveria passar e sofrer. Veja, o Senhor abriu-me os ouvidos, não lhe resisti, nem voltei atrás. Isso é o Messias falando, por meio do profeta Isaías. Ofereci as costas para me baterem e as faces para me arrancarem a barba. Não desviei o rosto de bofetões e cusparadas. Veja, isso é o Messias, isso é Cristo que fala abertamente, dizendo como seria a sua paixão, como seria o seu sofrimento. E aí, quando Jesus começou a falar disso a Pedro, Pedro, movido pelo sentimento de caridade, mas sem compreender a dimensão da caridade, Pedro olha para Jesus e diz, Senhor, que Deus não permita que isso aconteça contigo. E aí Jesus diz, para trás de mim, Satanás, porque os teus pensamentos não são os pensamentos de Deus, mas os pensamentos dos homens. Porque os pensamentos de Deus o Senhor abriu-me os ouvidos, não lhes resisti nem voltei atrás. Ofereci as costas para me baterem e as faces para me arrancarem a barba. Não desviei o rosto de bofetões e cusparadas, mas o Senhor Deus é meu auxiliador. Por isso, não me deixei abater o ânimo, conservei o rosto impassível como pedra, porque sei, não serei humilhado. A meu lado está quem me justifica. Alguém me fará objeções. Vejamos
Quem é meu adversário? Aproxime-se, aproxime-se. Sim, o Senhor Deus, meu auxiliador. Sim, o Senhor Deus é meu auxiliador. Quem é que me vai condenar? E é por isso que Jesus repreende Pedro duramente. Então, meus amados irmãos, concluindo, a religião una, santa, verdadeira, a religião que agrada a Deus é a religião que ele fundou, é a sua igreja. É a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, é a igreja que vive da fé, mas uma fé ativa, não uma fé passiva, como a fé dos demônios, como diz São Tiago na sua carta, capítulo 2, verso 19. Deus vai dizer para nós que os demônios têm fé, creem e estremecem de medo, mas nem por isso são salvos. Por quê? Porque é uma fé passiva, é uma fé como a fé protestante, é uma fé daqueles que dizem que basta crer, basta acreditar, basta ter um pensamento positivo de que Deus os salvará. Quando, na verdade, a fé que salva, a fé que nos leva para a eternidade, é a fé que São Tiago nos revela na segunda leitura da liturgia de hoje. Capítulo 2 de São Tiago, versículo 14 ao 18. São Tiago vai dizer: meus irmãos, que adianta alguém dizer que tem fé, quando não a põe em prática? A fé seria então capaz de salvá-lo? Imaginai que um irmão ou uma irmã não tem o que servir, o que vestir, e que lhes falta a comida de cada dia. Se então alguém de vós lhes disser: ide em paz, aquecei-vos e comei à vontade, sem lhes dar o necessário para o corpo, que adiantará isso? Assim também a fé, se não se traduz em obras, por si só está morta. Em compensação, alguém poderá dizer: tu tens a fé e eu tenho a prática, eu tenho as obras. Tu mostra-me a tua fé sem as obras, que eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Então, meus amados irmãos, que nós possamos pedir a Deus a graça, a compreensão de saber que uma coisa é aquilo que os homens dizem a respeito de Jesus. Uma coisa é aquilo que a razão humana, sem estar iluminada pelo Espírito Santo, pode compreender de Deus. Outra coisa é aquilo que é a religião revelada. Quando um homem está inspirado por Deus, inspirado pelo Espírito de Deus, e proclama uma verdade de fé, como São Pedro proclama no Evangelho de hoje: tu és o Messias, tu és o Cristo, tu és o Filho do Deus vivo. E essa revelação saiu da boca do Papa, do primeiro Papa, aquele que confirma na história, Deus confirma na história, que é o líder da sua única igreja, da sua verdadeira igreja, da igreja que é coluna e sustentáculo da verdade. Deus abençoe você e até amanhã, se Deus quiser. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Dá uma curtida, se inscreve aí no canal se você não é inscrito, compartilha esse conteúdo com alguém e deixa um comentário o que você achou dessa reflexão, o que você compreendeu, o que você acha de tudo aquilo que está acontecendo no caldeirão da história, onde está tudo borbulhando e muita gente fala de Deus sem ter uma noção real de quem é Deus, ou transmitindo uma mensagem deturpada e, quem sabe, até amputada de Cristo. Amém.